diga que é batista se não tem assembleia, reunião. Nós ainda não somos uma igreja formada, instituída, nós somos uma congregação, mas mesmo assim a gente tem a nossa reunião de prestação de contas, tá bom? Então, domingo às 9 da manhã, para o nosso café. Quem quiser chegar antes para orar e inaugurar, quem falou 7 horas, pode chegar aqui e ficar intercedendo até as 9, eu não acho mais não. Mas o horário certo é 9 da manhã. E depois depois do nosso café, a gente faz o nosso culto administrativo. Amém? Chega de falar das coisas deste mundo e vamos falar daquilo que é a nossa herança. Nós herdamos os céus. Todos nós, pelo poder do Espírito Santo, seremos levados aos céus como herdeiros. Eu queria então ler o texto com você previamente e entender que eu torno-me herdeiro de Deus. Então, Efésios capítulo 1, eu estou lendo na versão NVT, a partir do verso 7, ele diz assim: Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou nossos pecados. Generosamente derramou sua graça sobre nós e com ela toda a sabedoria e todo entendimento. Versículo 9. Agora Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, o cumprimento de seu bom propósito. O plano é este: no devido tempo, Ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo o que existe nos céus e na terra. E além disso, em Cristo, nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois Ele nos predestinou conforme seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. Feche seus olhos, curve sua fronte, abra o seu coração para Deus. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, diante da tua santa palavra, nós nos prostramos e pedimos agora que o teu Espírito Santo nos ilumine, que o Senhor, ó Pai, nos tome cativamente o coração para esta palavra, para esta promessa, que através desta palavra, Pai, o Senhor possa nos fortalecer, possa nos animar, possa, ó Pai, colocar em nós, Senhor Deus, propósitos de vida diante do Senhor, porque nós somos herdeiros, ó Pai, do teu reino, do teu ministério, Senhor Deus, da tua justiça. Pai, que cada irmão, cada irmã aqui possa sentir-se, ó Pai, renovado, vivificado, Senhor Deus, por esta palavra. E se alguém está em nosso meio, ó Pai, que ainda não tem o nome escrito no livro da vida, que esta noite seja noite aceitável para eles, que eles possam, ó Pai, pelo teu poder, Senhor Deus, aceitar o dom do Senhor, o presente dos céus para a vida deles, que é a tua grande salvação. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Minha mãe está de viagem lá no Noroeste Paulista e completará amanhã 71 anos. Olha que bênção. Me mandaram um vídeo agora advento na internet, uma festa só, com os irmãos, né? Ela é a primogênita de uma família de 12 irmãos, né? Aquela família tradicional de roça, 12 irmãos. Infelizmente, né, alguns irmãos já faleceram, mas ela é a primogênita. Né? E para os irmãos, ela é uma representação, né, da minha avó, porque ela cuidou de todos eles. Né? Ela, como a primogênita, como a primeira filha ali de Marieta e João Cordeiro, né? Então ela cuidou dos irmãos, né? Aquela escadinha, imagine só quantos filhos, né? Era uma escadinha, né? Aquela coisa, e minha avó colocou quase todos os nomes dos filhos, olha que lindo, com a letra M no começo. Então você procura, quer saber o nome que começa com M, vai na minha família, tem de tudo, até nome inventado. Só tem um ou dois que não tem esse nome por causa de promessas, né? Mas a grande maioria tem nome com M. O nome da minha mãe é Deus. Né? Então a dona Neuza completará amanhã 71 anos de idade, ela está lá vibrante, né? Comemorando com os seus irmãos. E por que ela foi para lá? E o que isso tem a ver com essa mensagem? Ela foi para lá
porque a herança que minha avó deixou para os seus filhos foi a unidade. Eles firmaram um acordo entre eles, enquanto irmãos, que eles jamais, independente das brigas, independente da raiva que um tem do outro, independente das desavenças e dos fuxicos e das falas que não são muito bem aceitas, eles sempre se reuniriam para ter comunhão. Isso é verdade. Então, às vezes tem dois bicudos ali no canto, não está se ficando, mas está lá, está na festa. É uma promessa que eles fizeram, e essa promessa é cumprida. Então, minha avó, infelizmente, não deixou nada de bem material, né? Exceto uma residência. Mas ela deixou para eles esta herança da afetividade. Porque assim era minha avó, quando tinha um problema, né? Era daquele jeito, baiana, né? Então era daquele jeito, né? Porreiro, né? E ela, não tem briga não, sente aqui, fique aqui, e acabou a história. Né? E se falasse lá, né, alguma coisa, couro. Né? Então essa era a minha avó. E agora nós, como irmãos em Cristo Jesus, nós temos uma oportunidade de herdar dele algumas coisas. Então, esta é a minha família que eu compartilho com os irmãos. Mas agora, Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, ele diz da herança que nós recebemos de Cristo. E nós, como irmãos, nós podemos, por causa desta herança, tomar posse, no sentido mais simples dessa palavra, e vivermos os benefícios da herança de Cristo para nós. Eu gostaria que todos aqui, de verdade, estivessem dispostos a viver da herança que Deus deixou para vocês. O Cristo deixou uma herança. E aí, a primeira frase para a gente ler é de Tozer, né? Se você ainda não conhece A.W. Tozer, eu desafiaria você a conhecê-lo, a ver um livro, né? Sabe? Se você tiver oportunidade, hoje em dia a internet facilita tanto, você nem precisa comprar mais, muitos livros são domínios públicos, né? E Tozer, ele escreveu essa frase que a gente vai ler junto, no 3, 2, 1, como a gente está bem treinado em fazer, amém? 3, 2, 1. O homem conhece a Deus, não busca nada, ele já encontrou tudo. Amém? Então, quando a gente está falando de herança, é natural a gente pensar principalmente numa condição do erário, né? Do provento, do dinheiro. E qual o homem e a mulher, o chefe de família, não estará empenhado e batalhará para deixar o quê? Para deixar uma herança. E quando a gente recebe uma herança, é motivo de muita alegria, não importa o tamanho da herança. E de repente você recebeu já uma herança de seus pais, ou uma herança talvez até de seus tios, tias, e não importa, o tamanho dessa herança, ela sempre é muito o quê? Boa. Às vezes você pode receber a herança ser um carro velho, né? Uma casa inacabada. Você pode receber talvez uma joia que talvez nem é tão preciosa, mas isso servirá para você como o quê? Como motivo de alegria, porque a pessoa que partiu deixou algo da vida dela para você. E, não raro, irmãos, muitas pessoas utilizarão desta herança para motivar-se. Não é raro as histórias de pessoas que estão talvez vivendo em um ambiente urbano e ganham talvez um pedacinho de terra, um sítio, uma fazenda, e como é herança de um avô, de um parente, ele começa a se dedicar e muda até o que os americanos vão chamar de mindset, né? Muda o seu pensamento e agora ele vai começar a cuidar das terras que eram do seu avô, do seu pai, do seu tio. Esse é o poder da herança. A herança tem o poder de mexer com o nosso brilho, de mexer com a nossa convicção, de alterar os planos e às vezes até de nos enriquecer, porque também não é raro que a herança nos enriqueça, né? Imagine agora, alguém vem e fala assim, ó, você tem um tio
aqui nos Estados Unidos. Ele morava no Vale do Silício, você não conhecia ele, mas ele sabia quem era você. E ele deixou aqui. Ele tinha umas ações de duas empresas, da Microsoft e da IBM. 20% de cada empresa dessa. Ele deixou para você. É só você vir para os Estados Unidos, a passagem já foi paga por ele, e você vai lá receber e ser acionista agora da IBM e da Microsoft. Coisa boa ou coisa ruim? Coisa boa. Boa, né? Ó, a herança tem esse poder de enriquecer. E a gente está pensando só no plano natural das coisas. Agora, né, eu queria falar sobre a primeira questão, que é o perdão com sangue. E Paulo brilhantemente escreve no verso 7, olha aí na sua Bíblia, ele diz assim para nós, e é o primeiro ponto dessa mensagem, ele diz assim: ele é tão rico em graça, que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho. Ele é rico, mas ele não é pouco rico, ele é muito rico. Ele é tão rico, tão rico, tão rico, que ele comprou a nossa liberdade com o sangue do Filho dele, Jesus. Então, se nós nos alegramos na hipótese de sermos acionistas da IBM, da Microsoft, ou de qualquer empresa que você acha interessante, se você se alegrou porque você recebeu talvez de um tio, de um parente, uma conta que tinha no banco, ou uma casa, ou um carro, ou um bem, se isso é motivo de você ficar feliz, de mudar seu ânimo, eu quero dizer para você que o Deus que é tão rico, Ele deixou para nós, pelo sacrifício de Jesus, a herança do perdão dos pecados, que é a nossa liberdade. Dinheiro você vai gastar, dinheiro você vai resolver problema e criar problema. Essa é a função do dinheiro. Jesus disse que ele é a raiz de todos os males. Quase todos os males que a gente encontra no mundo começam em uma raiz, em um desejo de ter o dinheiro. Às vezes até o dinheiro que não é seu, que não pertence, né? Mas a liberdade, essa condição do ser humano que todo indivíduo busca, a Bíblia diz aqui no livro de Efésios que essa liberdade foi comprada por este Deus rico. Mas ele é rico em quê, pastor? Paulo diz, ele é rico em graça, ele é rico em muita graça, nesse favor não merecido, e ele comprou nossa liberdade e perdoou nossos pecados. Quando a gente fala de justiça, eu preciso que você entenda isso primariamente para que a gente possa avançar nessa condição de sermos herdeiros. Porque talvez a pessoa ganhe a herança, mas ela não sabe o que fazer com a herança, né? Vamos imaginar que uma criança, por exemplo, ganhe de herança, né, dos pais, ela perde os pais e ganha algumas barras de ouro. Para a criança, a barra de ouro não faz sentido. Mas, se ela tiver tutores fiéis, que a conduzam até a maturidade, as barras de ouro vão ser o que? Muito preciosas para ela. Lembra? Tinha um tempo atrás aí uma emissora de TV que ela falava, nós damos barras de ouro. Quem já quis ganhar uma barra de ouro? Deixa eu ver. Ninguém, nossa, vocês estão tudo ricos, hein? Eu quero ganhar uma barra de ouro, mas ninguém quer ganhar barra de ouro. Você não aceitaria os desafios para barra de ouro? Nossa, eu aceitaria alguns desafios aí. Tem agora a moda, qual que é a moda da barra de ouro? O cara coloca a barra de ouro numa caixa, você tem que tirar com uma mão de uma única vez. Então isso viralizou. Deus, ele é rico em graça. E ele diz que se nós não reconhecermos o que é a graça e o perdão dos pecados, nós vamos ser como os meninos que prefeririam, em vez de barra de ouro, chiclete barra. Talvez algumas pessoas aqui tenham recebido graça do Senhor, mas têm desprezado por outras coisas. Se a gente for ali no ministério infantil, aqui a gente não está falando de uma questão não é de uma estupidez, mas sim de uma ignorância.
de uma inocência até, melhor dizendo, usando a palavra mais apropriada. E você pega uma nota de R$100, e a nota de R$100 talvez ela tenha uma coloração que não agrada tanto a criança. Mas você pega talvez uma nota de, sei lá, R$5, e ela facilmente trocará a nota de 100 por uma de 5. É normal, você fez isso todo tempo. Existem testes sobre isso, bala, então você fala assim, olha, você prefere essa nota ou esse pote de bala? Ela não vai hesitar. O pote de bala às vezes custou R$5,77 e você está dando R$100 para ela. Ela não hesitará em escolher o quê? O pote de bala. O pote de bala é o que mexe com o infante. Por isso que nos comércios o que tem? Bastante maquininhas de bolinha, de chiclete, para a criança ficar enlouquecida. E certa vez eu estava em um consultório médico que tinha isso. Eu achei muito estranho, mas fazer o quê? Tinha um consultório, tinha bolinha. E o menino não deixava o pai em paz enquanto ele não tivesse a bolinha. E aí o pai foi lá, comprou a fichinha e deu a bolinha. Quando saiu a bolinha veio uma bolinha verde-limão. Ele falou, eu não quero essa, eu quero essa. Ele queria a colorida. Ele ficou desesperado. O pai, não, é só uma. Então, o que eu quero dizer? Essa criança que queria a bolinha, ela gastaria todo o dinheiro do pai dela. Todo o dinheiro do pai dela. A fim de conseguir o quê? A bolinha rajada que ele queria. Nós, como adultos, pense você com seu filho pedindo dinheiro para pegar a bolinha e você está numa consulta, possivelmente já meia bomba, né? Porque eu estava no médico. Então já está, e ele querendo bolinhas. O que é isso? Isso é inocência. Isso é a ingenuidade. Nós, à medida que amadurecemos na fé, conseguimos entender e compreender o poder do perdão dos pecados. E aí, como Paulo, nós vamos dizer assim, tudo é perdoado com seu sangue. Não tem nada em nós que seja forte o bastante para resistir à graça salvífica, à graça de Deus. A graça dele é irresistível, é mais doce que qualquer sobremesa, é melhor do que qualquer barra de ouro, é melhor do que qualquer riqueza deste mundo. E ele foi tão rico em graça que nos perdoou os pecados generosamente. A NVT escolheu essa palavra tão preciosa, esse advérbio, generosamente, ou seja, não foi com a mão ali, com dó, mas foi muito precioso, irmãos. É semelhante quando a gente é pequeno e os nossos avós querem sempre que a gente coma um pouco mais de doce. O pai e a mãe já estão ali, não, uma balinha só dá. E o avô está, não, dá mais bala, dá mais bala, dá mais bala. É assim que Deus derrama a graça para nós, generosamente. Ele vai dando graça até a gente não está querendo mais. Ele, não, eu tenho graça para dar a vocês. Por quê, irmãos? Porque ele é rico de graça. Ele tem graça abundantemente. Então, se tem alguém aqui entre nós que precisa da graça de Deus, que precisa ser agraciado pelo Pai, é só você se tornar herdeiro dele, e ele dará generosamente graça a você. E a graça é esse favor não merecido. Mas existem algumas nuances que a gente precisa observar, porque senão, e talvez faz parte da nossa maturidade, a gente pode pensar que a gente está ganhando uma barra de ouro, mas ainda não é suficiente, porque a gente quer a balinha. E a gente nem sabe que a barra de ouro compraria muitas balas para nós. Então, nessa perspectiva, Paulo ele diz para nós o quê? Que além de nos dar graça, ele derrama a sua graça sobre nós, e com ela toda a sabedoria e todo o entendimento. Quando eu e você, irmãos, irmãs, compreendermos esse poder do perdão, do sangue de Jesus, isso será para nós sabedoria e entendimento. Você já ofendeu alguém? Não quero que você levante uma das suas mãos. Mas você já magoou alguém?
Você já ofendeu uma pessoa? Talvez tenha no nosso meio pessoas que já tenham ofendido alguém. Eu acredito que todos, mas eu vou ainda usar do benefício da dúvida e dizer que talvez você não ofendeu alguém. E aí eu vou fazer esse exercício de imaginação com você. Quando você ofendeu, é fácil você ter o coração dessa pessoa ofendida de volta? É fácil você ter o perdão dessa pessoa? E nós vamos saber, como adultos que somos, que não é fácil. Quando a gente, em um rompante talvez de raiva, de excesso, de ignorância ou até de vaidade, nós ofendemos aquela pessoa que a gente até gostava dela. A gente sabe que não é fácil. E aí, caminhando nessa direção, eu queria fazer outro exercício com você e dizer: e se a pessoa te ofendeu? Se ao invés de você ser agora o algoz, você se tornar a vítima. Se tudo que você esperava era gentileza e você recebeu estupidez, ignorância e turbulência. Se tudo que você esperava era acolhimento e você recebeu o quê? Rejeição. Se tudo que você esperava era honra e você recebeu o quê? Humilhação. Eu pergunto a vocês, Igreja do Senhor Jesus, é fácil perdoar? Não precisa responder. Precisa refletir. Não é fácil a nenhum de nós ser perdoado. Não é fácil a nenhum de nós perdoar. Existem traumas criados no coração de homens e mulheres que foram forjados e formados ainda na infância, porque sofreram uma mágoa, porque sofreram algum abuso. E não é fácil perdoar. Liberar perdão é uma das maiores dificuldades. E aí eu peço para você agora imaginar comigo, se para nós, que nem temos santidade, que não somos ontologicamente santos, que já nascemos em pecado, é muito difícil perdoar e ser perdoado. Imagine para Deus, que é totalmente santo, totalmente puro. Ele nunca conheceu o pecado, nele não há mancha, nele não há ruga. Pelo contrário, o pecado para ele é tão abominável quanto qualquer fobia que existe em seu coração. Uma pessoa com fobia é uma patologia que ele desenvolve um medo tão grande que ele não pode estar em algum lugar, ou com algum tipo de animal, ou com alguma condição, porque ele tem fobia. Então, pessoas que têm fobia de lugar apertado não entram em elevadores, não sobem as escadas, não entram em corredores, eles não entram. Para Deus, o pecado é maior que uma fobia, ele é a abominação. No entanto, esse Deus santo, que não anda em pecado, que nunca pecou, ele olha para nós e ele se lembra que ele é rico em graça. E por ele ser rico em graça, ele dá o Filho dele para nós. E aí tudo é perdoado com sangue. Nada é maior que o poder do perdão do sangue de Jesus. Ele perdoa pecadores que nós nem conseguimos imaginar mais. Ele perdoa a mim e você quando cotidianamente estamos caindo nas mesmas coisas. Por quê, pastor? Porque ele é rico em graça. Ele tem tanta graça quanto santidade. Na mesma medida que ele é santo, ele também é gracioso. E a graça, ela vai fazer com que Jesus nos purifique de todo o pecado. E essa é a nossa herança. É assim que acontece. A nossa herança é esta barra de ouro preciosa que diz para nós que agora, por causa deste erário, temos acesso ao lugar mais santo, que é a morada de Deus.
E o segundo ponto dessa mensagem é que por causa disso, tudo, exatamente tudo, será convergido em Cristo. Então, na nossa herança, nós aprendemos que a grande herança que nós temos é o quê? Perdão. Perdão. Tem homens e mulheres que não vão perdoar você. Não se iluda. Não pise na bola. Não ultrapasse limites. Tem pessoas que, se você ultrapassar o limite, essa pessoa não perdoará você, não terá comunhão com você, não vai querer saber do seu nome. É uma frase do cotidiano da vida no Brasil, onde a gente diz assim: eu não quero vê-lo nem pintado de ouro. Já viram essa frase? O popular nos diz que há traumas criados que a pessoa fala assim: imagina, não quero vê-lo nem pintado de ouro, porque significa que talvez pintado de ouro, e a gente pensando nessa parte artesanal, aquilo que é pintado de ouro se torna belo, mas a pessoa odeia tanto, ojeriza tanto, que nem se ela estivesse pintada de ouro, ela se tornaria bela. Existe uma técnica oriental agora. Vai me fugir o nome exatamente do exemplo, mas eles pegam, é uma técnica oriental que preenche com ouro. Então eles pegam uma xícara, depois você procura aí na internet, a xícara como essa, uma xícara comum, ela cai e quebra. Aí esses orientais, eles desenvolveram uma técnica que, ao invés de eles colar com a cola Super Bonder, eles preenchem as fissuras com ouro. E aquilo que era feio, degradável, passa a se tornar agora uma peça de obra de arte, de valor, às vezes, muito superior. Por quê? Porque as fissuras estão preenchidas com ouro. E isso me fez pensar nesse sermão, que é mais ou menos o que Deus faz conosco. A gente, às vezes, é um vaso como esse, uma xícara como essa, que não tem muito valor. De porcelana, para mim ela tem muito valor, porque ela tem a minha água, mas é uma xícara que você encontra em qualquer lugar. Mas às vezes, de alguma maneira, se a gente for levado a Cristo, é como se essa xícara caísse e quebrasse, e ao cair e ser quebrado, o Senhor Deus vem e recolhe esses caquinhos lá do chão. Eu queria que você imaginasse isso, Deus recolhendo os seus caquinhos de ser humano. Em vez de ele colar com uma colinha vagabunda, uma colinha que vai descolar, ele começasse a preencher essas fissuras do seu coração, da sua vida com ouro. E quando ele terminar essa obra, as pessoas que olharem para este vaso quebrado vão atribuir um valor excepcional à obra. Primeiro, porque é a obra de um artesão. Segundo, porque tem algo muito valioso ali, que é o ouro. É isso que Deus faz com você e comigo. Nós somos desprezíveis. Muitas vezes nós não temos nada para oferecer. A gente consegue ser grosseiro, chato, ignorante, né? Você já encontrou gente chata? Pode ter certeza que eles também já encontraram você. Mas aí Deus nos quebra, irmãos. E Ele começa a colocar coisas valiosas em nós. Essas coisas valiosas são a nossa herança. E aí ele diz, versículo 9: agora, Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, o cumprimento de seu bom propósito. E o plano é este: no devido tempo, ele reunirá, sob a autoridade de Cristo, tudo o que existe no céu e na terra. E além disso, em Cristo, nós nos tornaremos herdeiros de Deus. Então o plano é este, irmãos, versículo 10. No devido tempo, ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo que existe nos céus e na terra. A herança passa por um tempo. A herança passa pelo desafio da temporalidade. Voltemos ao exemplo anterior que você recebeu a sua herança. Só que aí, talvez, tem uma cláusula, né? Lá,
que está dizendo: olha, tudo bem, você pode receber a herança, e a partir de agora você é um novo rico do mundo global. Você tem ações de todas as empresas, mas você vai precisar passar um ano, sei lá, morando nesta casa, ou estudando nessa escola. E talvez é um curso que você não goste, talvez seja um lugar que você não queria ir, mas por causa da herança. E você pensa na herança, você fala: um ano passa rápido, são só 365 dias. E o que eu quero dizer para você é que nós também, enquanto herdeiros de Deus, nós seremos provados pelo tempo, a fim de receber essa herança. Porque, à medida que você recebe ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, você é herdeiro de Deus, mas talvez você não está pronto para receber o valor dessa herança, e você precisa passar por algum período de adequação. Então, Paulo escreve para a igreja de Éfeso dizendo: olha, agora Deus nos revelou sua vontade, era uma vontade que nem os judeus conheciam, e ele está dizendo para você agora: olha, escuta, talvez você não tenha ainda percebido, essa é a vontade, Deus está revelando para você. Qual é a revelação de Deus? A revelação de Deus é essa, a vontade secreta a respeito de Cristo é isto, o cumprimento do seu bom propósito, e o plano é este: no devido tempo, Ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo o que existe nos céus, tudo, e na terra. Todas as coisas, tudo será juntado diante do Cordeiro, será juntado diante do Cristo, e será reconhecido por Cristo aquilo que é dele. Tudo que é no céu. Então, independente até da sua teologia, se ela é uma teologia cristã protestante, ou se ela é uma outra teologia, a palavra diz e afirma como uma verdade absoluta que todas as coisas no céu, e não sei o que você pensa que é no céu, mas tudo isso que você pensa que existe no céu, será reunido diante de Cristo e em Cristo. E tudo que existe na terra, todas as coisas, não importa quais são elas, instituições, seres humanos, animais, tudo, ciência, filosofia, religião, tudo isso será reunido diante de Deus. Em um tempo oportuno, no tempo certo, Ele vai reunir todas as coisas diante dele. E diante dele, fazendo uma ponte, é o que João vai dizer, que os seus olhos, elas ardem como chamas de fogo. O que quer dizer? Que diante do olhar de Cristo, não tem nada que é misterioso, não tem nada que é velado, não tem nada que não passe por uma provação. É isso que ele diz. Então, tudo que nós vivemos, tudo que nós pensamos, cada pensamento nosso, cada ação nossa, cada palavra da nossa boca, cada atitude correta ou incorreta, moral ou imoral, cada padrão desenvolvido por nós, tudo isso vai ser convertido em Cristo. Nada passará despercebido, nada passará de lado, tudo será colocado diante dele. Esse é o plano de Deus. Deus manda o Senhor Jesus em uma maneira da economia ali da Santíssima Trindade, da salvação, dizendo: meu filho, dê a vida a estas criaturas e os torne filhos de Deus. Mas o plano não acaba ali na cruz. Ali é só a gênese do plano maravilhoso de Deus. Após isso, ele diz: ide por todo mundo, pregai esta boa nova a eles, e no final, no tempo oportuno, eu vou convergir todas as coisas em mim. Tudo virá para Cristo. Todos os seus bens, todos os seus talentos, todos os seus dons, todos os seus pensamentos, aquilo que você concorda, aquilo que você discorda, isso será colocado diante de Cristo. Não tenha dúvida. Nem a morte escapa desse momento. Talvez você possa pensar: não, eu vou viver, porque em algum tempo breve eu vou morrer mesmo. E esse é o pensamento de parte da nossa sociedade, principalmente dos incrédulos. Eles dizem: não, vou morrer, morreu, acabou. A Bíblia diz: não. A Bíblia diz que o plano é este. No devido tempo, Ele reunirá sob a autoridade de Cristo, ou seja, Cristo será a autoridade, tudo que existe nos céus e na terra. Então, a obra
não para aqui na salvação, não para na palavra romântica que a gente desenvolveu quando a gente diz que aceitamos a Cristo, quando na verdade é Ele que nos aceita. Mas não para aqui. A obra não é só isso. A vida cristã não se resume a isso. Isso é só a gênese, é só o começo. Ele diz que no tempo oportuno Deus reunirá igreja e não igreja, povo de Deus e não povo de Deus, anjos e demônios, principados e potestades, Satanás e tudo mais que há no céu ou na terra, diante da autoridade de Cristo. Esse é o plano. Então hoje você vive para Deus. É para Deus que você vive. Não, pastor, mas eu tenho minha empresa, eu tenho meus negócios. Não, isso é só o recheio da coisa. Isso é só até você chegar ao tempo certo, ao tempo presente. E a gente sabe que essa é a verdade para todos nós, meus irmãos. Não importa o que a gente faça agora, se a gente não lembrar que a gente é herdeiro de Deus, nós podemos estar perdendo oportunidades. Deus, na sua infinita misericórdia, Ele não pede que nós façamos quaisquer coisas. Deus não pede que você seja o que você deseja ser no ambiente e na sociedade humana. Não, pelo contrário, Ele estimula isso. Para isso que Ele criou os mandatos culturais. Ele disse: domine sobre a terra, domine sobre os animais, domine sobre tudo, aprenda, conheça o mundo que você vive, os minerais, os materiais, desenvolva tecnologias. Mas não esqueça que todas essas coisas convergirão em Cristo. Tudo tem que convergir em Cristo. Por isso que nós temos que pensar em todas as coisas para Deus. Certa vez Billy Graham disse uma frase onde ele fala assim: olha, conhecendo a teologia cristã, se tudo o que eu vivi enquanto cristão, se o cristianismo realmente não existir, e se no final da vida não tiver mais nada, se os aniquilacionistas, ou se aqueles que dizem que o fim da matéria é o fim da vida, ele diz, mesmo assim, foi uma honra para mim ser cristão. Mas ele diz esta condicional sim, porque no fundo ele acredita que ainda assim existe uma vida com Deus. Se a gente pensasse como essas pessoas que não acreditam em Deus, em uma vida pós-morte, nós ainda assim encontraremos no cristianismo muitos atributos, muitas qualidades para sermos cristãos. E é uma honra ser cristão. Porque onde um cristão ele entra, ele é um luzeiro. Onde um verdadeiro cristão, eu não estou falando aqui do religioso, eu não estou falando aqui do discípulo de um homem, mas eu estou dizendo daquele que verdadeiramente segue a palavra de Deus, aquele que ama, mas aquele que também rejeita o pecado. O verdadeiro cristão, ele é um luzeiro do mundo. Ele é a luz do mundo e o sol da terra. Onde ele vive, onde ele chega, no lugar que ele está, ele é canal de bênção. Ele recebe as bênçãos de Deus e ele tem a capacidade de transferir bênçãos para os demais. Bênçãos que fogem, extrapolam até a questão social. Um cristão, ele tem o poder de levar a pessoa a Cristo, e Cristo é a vida, e a vida em Cristo é abundante. E é por isso que o terceiro e último ponto dessa mensagem diz que ainda que nós vivamos a nossa vida, e é natural que vivamos a nossa vida de uma maneira como nós desejamos, para isso Ele nos deu cognitivo, volição, vontade, emoção. É a famosa pergunta: o que você vai ser quando crescer? Você pode ser o que você quiser, mas você não pode esquecer que existe um plano desenhado maior, onde tudo é conforme o que Deus planejou. E é o último verso, que é o verso 11, ele diz: além disso, em Cristo, nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois Ele nos predestinou, conforme seu plano,
e faz que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. Não existe nada que ocorra que fuja da vontade de Deus. O propósito de Deus. Contudo, o propósito de Deus se dá em uma maneira macrocósmica. Deus tem planos individuais, Deus tem planos para cada um de nós, sim. Mas nesse plano é como aquela imagem do quebra-cabeça. Eu não sei quantos de vocês gostam de quebra-cabeça, mas se você gosta de quebra-cabeça, o quebra-cabeça ele começa muitas vezes com peças que são desse tamanhozinho aqui, ó. Né? Menos da metade desse meu cônjuge. Tudo começa com essa pecinha. E aí você que gosta do quebra-cabeça, você vai montando ela e tem já técnicas. Ou aqueles mais modernos, o cubo mágico, aquele cubo colorido lá, né? Que você tem que montar e fazer com que todas as faces atinjam a mesma cor. Tudo começa com o quê? Com um pequeno giro. Você localiza uma face e fala, este é o plano. Na história, Deus também age dessa mesma maneira. Ele pega cada pecinha aqui, ó. Nós somos essas pecinhas do quebra-cabeça. E quando Ele olha para nós, Ele olha para mim e para você como essa pecinha pequena. Mas, na verdade, Ele está enxergando o plano perfeito. E se você gosta de quebra-cabeça, se você já montou um quebra-cabeça, você começa a montar essas peças. Tem hora que tem peças que parecem que são muito iguais, não tem? Mas na verdade elas têm um lugar o quê? Específico. O que eu quero dizer nessa metáfora para você é que você tem um papel no plano de Deus. Mas o plano de Deus não é para você. O plano dele é maior. O plano é para Ele. Talvez se a peça pudesse, em um movimento de animação, ganhar vida, ela se sentiria muito satisfeita enquanto peça por fazer parte da obra maior do quebra-cabeça. Talvez a pecinha fale, que legal, principalmente se ela fosse a última, né? Completei a imagem, mas o prazer sempre é de quem está montando o quebra-cabeça. Eu queria que você saísse desse culto com essa imagem. Talvez você nunca montou um quebra-cabeça. Lição da semana, pega um pequenininho e começa a montar. Depois você vai evoluindo para aqueles de, sei lá quantas mil peças. Quanto será o maior que existe? Né? Quantas mil peças? Sempre o prazer de quem monta o quebra-cabeça não é da peça. É de quem está executando a obra. Montado o quebra-cabeça, vamos pensar naquele quebra-cabeça de 1 milhão de peças. Terminado o quebra-cabeça, quem montou o quebra-cabeça vai olhar para a imagem formada e vai falar, muito bom. Este é o sentimento do divino que Paulo está descrevendo na carta de Éfeso. Depois que ele convergir todas as pecinhas em Cristo, ele vai olhar para esta obra e vai dizer, né, tudo o que existe nos céus, né, e na terra. Ele diz, em Cristo nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois Ele nos predestinou, deu um destino a nós antecipadamente conforme o seu plano, e faz que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. Então, para terminar esse sermão, que nós começamos dizendo que quando eu faço a vontade do Pai, esse é o tema do nosso mês, eu me torno herdeiro de Deus. O herdeiro representa aquele que cumpriu a vontade. Então, como herdeiros de Deus, primeiro nós tivemos nossos pecados perdoados. Ele perdoou os nossos pecados. Segundo, Ele vai no tempo oportuno, irmão, nos convergir em Cristo. Como um bom quebra-cabeça, nós vamos encontrar o lugar. Então é para isso que serviu a minha vida. A sua vida serviu para isso. Talvez você era o centro do quebra-cabeça, talvez você era o canto, talvez você era a beirada, talvez você era o lado inferior esquerdo, direito, do lado superior, não sei, mas você vai encontrar um lugar ali. Em Deus, convergido em Cristo, você encontra um lugar. E por último, você vai ver que tudo ocorreu de acordo com a vontade dele. Pode a peça dizer assim, eu não vou,
pode pensar e falar: eu não quero. Pensa que eu e você montando quebra-cabeça. Agora, essa é a cena. Eu devia ter trazido um quebra-cabeça aqui. Ia demorar 2 horas de conta mais. Mas eu devia ter trazido um quebra-cabeça aqui. Você com a pecinha na mão, é o último. Ela pode falar assim para você: eu não vou. Eu rejeito. O que você faz com a pecinha? Cumpra a sua vontade. Essa é a vontade de Deus. Os homens podem se rebelar. Os homens podem dizer e negar a existência do Deus Todo-Poderoso. Mas de eternidade a eternidade, Ele é Deus. Nunca os seus planos foram frustrados. Homens mais inteligentes do que os que andam nessa terra hoje, certa vez colocaram em seu coração um plano de acabar com Deus, acabar com a igreja e com a religião. Esses homens eram pecinhas de quebra-cabeça que tinham uma função, talvez vasos de desonra. E mesmo eles sendo essas pecinhas dizendo: eu não quero, eu rejeito o esquema de Deus, Deus não existe, Deus está morto. O que Deus fez com eles? Cumpriu a sua vontade. Que alegria para nós, enquanto peças desse quebra-cabeça chamado vontade de Deus, nos alegrarmos de fazer parte da sua obra. E mais que isso, sermos herdeiros dele. Eu e você ganhamos uma herança, e essa herança, que começa com o perdão dos pecados, culmina com estarmos fazendo a vontade dele. O que Deus quer para você, que você faça a vontade dele. Qual é a vontade do Pai? Nós temos visto aqui, nós temos estudado. E na vontade dele nós somos herdeiros. Você é herdeiro. O Ministério do Louvor pode vir aqui à frente. Você é herdeiro de Deus. Você recebeu de Deus todas estas coisas. Em Deus, você está apto para participar desta obra. Deus chama a mim e a você para sermos participantes desta boa obra. Porque tudo, irmãos, no final será conforme a vontade dele. Tudo é a vontade de Deus Pai. Por isso Paulo, em outra carta, ele diz: eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Às vezes a gente pode passar por chateações, às vezes a gente pode passar por provações, mas tudo vai ser feito conforme a vontade de Deus. E não há nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum poder, não há nada que possa se levantar contra Deus e sair vitorioso. Quantos reis, quantos reinos já caíram? Quantos homens e mulheres de Deus se levantaram e construíram a boa obra e cumpriram o seu papel, mas nós nem lembramos os nomes deles mais, irmãos. Talvez você recebeu o Evangelho por causa do esforço de um irmão e de uma irmã muito corajoso, muito valente, que fez chegar a nós essa palavra. E nós nem sabemos o nome, a origem, mas Deus reconhece o valor dessa peça. No quebra-cabeça de Deus, no tempo certo, essa peça será exaltada. Quando Ele convergir todas as coisas do céu e da terra em Cristo, na autoridade de Cristo, Ele vai dizer: esta é a minha herança. A minha herança são os meus filhos, que estão comigo na minha morada, junto comigo para sempre. Lá não haverá mais choro, nem clamor, nem dor, porque todas as primeiras coisas foram passadas. Eles nem precisarão de sol, porque Deus os iluminará para sempre. Eu queria convidar você então a colocar-se em pé, como herdeiro de Deus.